Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos de volta à história das matriarcas que a gente conta sempre na lua cheia aqui no canal Mística e Selvagem. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve para você ficar atenta a essa história e as próximas histórias das matriarcas. Para quem é novo aqui, o que a gente faz é ver as histórias que são contadas pela Jamie Sams no livro As 13 Matriarcas e trazer elas de uma forma levemente resumida, mas bem intensa, bem profunda e bem maravilhosa aqui para vocês poderem ouvir também, se aprofundarem na alunação, na história de cada uma dessas matriarcas. Essa alunação, agora regida pela quinta matriarca, ela começou ali no dia 22 de maio, está no seu ápice nessa semana de lua cheia e nos acompanha até o último dia de lua minguante, que, se eu não me engano, é ali pelo dia 20 de junho. Essa é a história da mulher que escuta. Ela é a mãe do silêncio, do Tioe, que, se você já viu os outros vídeos, sabe que significa quietude. A cor que representa essa matriarca é preto, porque é a cor que fala do buscar pelas respostas, do mistério, do vazio e do desconhecido. Então, toda vez que eu contar aqui para vocês a respeito da ouvinte, da mãe do silêncio, a mãe do conhecimento interior, a guardiã da verdade pessoal, eu vou estar falando dessa matriarca. A introdução a essa história já está aqui no box de informações, é só você baixar para poder ler tudo sobre ela e entender bem quem é essa energia sobre a qual a gente vai falar. Essa é uma história super íntima dentro das matriarcas, ela é muito sensorial e é uma história onde eu vou dar bastante ênfase na parte do começo dela, onde a gente está falando do processo de memória, né, e da encarnação de cada matriarca. Eu acho muito sensível, muito tocante mesmo, poética a maneira como isso é descrito no começo desse texto. Então vou focar bastante nisso. Inclusive, se você quiser abaixar um pouquinho a luz, fechar os seus olhos e entrar profundamente no universo dessa história comigo, quero te convidar a agora ouvir só com os ouvidos e com o coração e deixar os olhos de lado dessa conversa para a gente não cair nas ilusões do mundo visual. Vamos então para a história dessa quinta matriarca, da história da mulher que escuta. A história dessa matriarca começa então no silêncio, quando ela se lembrava da primeira vez que seu espírito começava a habitar seu corpo humano. Apesar de muitas e muitas luas já terem se passado desde então, essa memória permanecia viva dentro da matriarca. Nesse dia, então, ela acordou em sua forma humana, dentro de uma caverna gigante preenchida com escuridão. Embora estivesse com os olhos abertos, tudo que a matriarca podia ver é o vasto nada e o profundo silêncio que existia em tudo ao seu redor. Envolvida pelos cheiros de terra úmida, o amargo das formações rochosas crescentes e o cheiro limpo e doce de seu próprio corpo, a matriarca começou a sentir a sua carne humana. Pela primeira vez, ela se deparava com a pele macia e com os músculos flexíveis que davam forma ao seu corpo. Ela tocou sua cabeça e ficou surpresa com a maneira com a qual seus cabelos suavemente cobriam seus ombros e iam até abaixo dos quadris, formando um manto que a protegia do frio. A cada movimento, a matriarca podia sentir novas texturas. Pequenos grãos de areia no chão da caverna tocavam seus pés. Uma goteira começou a cair do centro da caverna e lhe dava ondas de prazer quando tocava em uma ou duas gotas a pele da matriarca. Ela sentiu sua barriga e seios redondos e macios, muito diferente das pernas fortes e firmes que se curvavam sobre seu tronco enquanto ela se sentava no chão da caverna. As pontas dos dedos tocaram então a linha dos lábios e ela percebeu que eles eram cheios e macios, muito diferentes da dureza do queixo que estava abaixo ou das maçãs protuberantes do rosto que estavam acima. Ainda com seus dedos, ela subiu um pouco mais e se chocou ao perceber que as pálpebras eram como pequenas cobertas que protegiam os olhos sensíveis e redondos por baixo delas. A matriarca, ainda descobrindo esse seu novo corpo, percebeu o olho reagir, soltando uma lágrima pelo seu rosto quando se sentiu invadido. Ela então observou essa sensação desconhecida e desconfortável da lágrima salgada descendo pelo seu rosto como uma parte do seu aprendizado. E então já fez uma anotação mental de que algumas partes desse corpo humano eram sensíveis demais e precisavam ser manuseadas com muito cuidado. Essa é uma parte que eu acho muito especial desse texto todo, porque é algo que todos nós já passamos. Todos nós um dia viemos dessa
escuridão total de dentro do ventre da nossa mãe para a vida na Terra, né? Para encarnação nesse corpo físico. E tivemos esse momento de descoberta. O que que me sustenta aqui? O que que é macio no meu corpo? O que que é duro? Aonde eu posso tocar, né? Quando eu sinto frio, quando eu sinto calor. Essa semana mesmo eu estava assistindo o documentário Renascimento do Parto, que fala muito sobre esse momento do nascimento e a importância que esse primeiro momento onde estamos nos descobrindo encarnados nesse corpo físico tem para o resto das nossas vidas. Se você já está gostando desse vídeo, se você acha que essa história faz sentido e toca no seu coração, aproveita e deixa o seu like aqui, comenta comigo aonde essa história toca você e se te faz lembrar alguma coisa, esse momento de plena escuridão, descobrindo um pouco mais a si mesma. Enquanto continuava sua descoberta, tocando o seu corpo, subiu os dedos pelo pescoço, percebendo a força desse pedestal que sustentava sua cabeça sobre seu corpo. Notou também que nas costas as formas esqueléticas de sua coluna vertebral davam à carne estrutura. As pontas dos dedos subiram novamente e ela sentiu nos ouvidos algo que parecia com uma concha. Na escuridão profunda da caverna, a mulher que escuta podia ouvir o menor movimento de suas mãos, o suave ruído da respiração, o gotejamento sutil da água e o farfalhar de suas pernas enquanto seu corpo mudava de posição. Ela se deleitava em cada som que ouvia, enquanto seus dedos tocavam pés, dedos dos pés, tornozelos e canelas, maravilhada com esse corpo humano que agora era sua casa. Enquanto esticava o corpo, encontrava maneiras com as quais podia posicionar essa nova forma física que habitava. E até que sentiu uma leve dor que começava no centro do seu corpo e de repente espalhou um ronco que reverberou o som por toda a caverna. Esse som deixou a matriarca preocupada e ela então enviou seus pensamentos à Mãe Terra. Mãe Terra, eu não entendo essa dor e esse som que sai do centro de meu corpo. O que preciso aprender com isso? A voz da Mãe Terra então encheu seu coração lhe respondendo: esses sons fazem parte do corpo humano, querida mãe. Às vezes, eles significam que o corpo está digerindo o combustível necessário para dar energia. Em outros momentos, pode significar que você precisa de alimentos para se nutrir. Você está sentindo a dor porque há fome. Você precisa de comida para manter sua resistência. A mulher que escuta então sentou-se atenta para poder saber reconhecer auditivamente as necessidades de seu corpo quando ele enviasse sinais para ela. Ela então perguntou à Mãe Terra como podia alimentar o seu novo corpo, e a Mãe Terra lhe respondeu que uma cesta com frutos e alimentos havia sido colocada na caverna e que ela poderia encontrá-la utilizando seu senso de toque. A matriarca então começou a se mover, tateando o espaço ao seu redor em movimentos circulares, até que encontrou a cesta. Ela sentiu as texturas de cada um dos alimentos, enquanto a Mãe Terra lhe dizia como provar, mastigar e engolir. Ela notou que os sons eram diferentes em cada um deles. Alguns sons de comer eram muito mais suaves e ela podia ouvir sua língua deslizando por um pêssego maduro. Em outros momentos, como quando mordeu uma cenoura, pôde ouvir seus dentes estralando junto à dureza do vegetal, que se partiu e um enorme estrondo energético se espalhou pela caverna nesse momento. Após se alimentar, a mulher que escuta notou que seu corpo não estava mais gemendo, e a sensação de que estava faltando algo havia então ido embora. Ela pôde escutar 2 pingos de água que caíam em uma poça atrás dela. A Mãe Terra pediu para que nesse momento ela encontrasse seu senso de direção, para que aprendesse a se movimentar de acordo com os sons que escutava. E assim, muito atenta, ela se direcionou dentro da caverna a partir do barulho da água e encontrou a poça que estava próxima a ela. A Mãe Terra lhe explicou que aquilo que ela estava vendo era água, água doce, e que servia para beber, nutrindo e dispersando a sede e a secura do corpo humano. Ela lhe explicou que era essencial à vida e ensinou a matriarca a pegar com as mãos em concha essa água para levar até a boca. Num desses movimentos, a matriarca encontrou uma pessoa de pedra. Pessoa de pedra, para quem não sabe, é como a Jane Sams se refere às pedras, aos cristais, às formações rochosas, que seriam o quê? Testemunhas que estão aqui na Terra há muito tempo.
Então a pessoa de pedra representa a sabedoria que estão nos minerais, que já foram tantos tipos de rochas e que hoje se encontram, né, já formados, carregando a memória, a biblioteca da vida, da existência na Terra. Ela então puxou a pessoa de pedra de dentro da água e ouviu a voz da pessoa de pedra que lhe dizia: eu tenho a biblioteca de tudo que já se passou pela Terra. Juntos podemos abordar o mundo exterior. Você já começou sua lição, aprendendo a ouvir as necessidades do seu corpo, as respostas da Mãe Terra e a minha voz. Então aí a matriarca já tinha cumprido parte das suas missões para se tornar o quê? A guardiã do conhecimento interior, a grande ouvinte, aquela que nos ensina as lições do silêncio. A Jamie Sams explica aqui que após essa conversa com a pessoa de pedra, a matriarca pôde sentir uma profunda conexão, descobrindo o seu parentesco com essa pessoa de pedra e quantas coisas eles já tinham passado juntos em outras existências. É importante dizer que esse falar da pessoa de pedra e da Mãe Terra é um falar que acontece em um outro nível, que é um nível sutil, o nível do conhecimento interior. Então é um falar que vem através do coração, através das memórias, através do que hoje a gente chamaria de intuição. Não são necessariamente palavras, né? Não é necessariamente um diálogo que está acontecendo, mas sim uma conexão a um nível muito profundo que traz respostas já prontas para dentro do coração dessa mãe, dessa matriarca. Após esse primeiro momento, que é a parte que eu acho mais emocionante da história, onde descreve realmente os primeiros sons que a mãe que escuta, né, a matriarca que escuta, pôde ouvir quando veio para a Terra, eles vão descrever um pouco da evolução dela dentro do seu processo de ensinar a tribo humana o dom da escuta, né? Então a Jamie Sams explica que no começo foi muito fácil para ela se comunicar com os humanos, pois eles não falavam a língua que a gente tem hoje, eles falavam o que ela chama da língua do amor. Eu não sei exatamente como se pronuncia, é algo como Heyowayan, acredito que seja mais ou menos assim. Não encontrei em nenhum lugar também essa pronúncia. Se você souber, por favor, me conta aqui nos comentários como é. Mas essa língua era uma língua feita a partir de sentimentos, a partir de expressões corporais, a partir de gestos, e era preciso que uma pessoa estivesse pensando plenamente, né, estivesse totalmente presente na atenção à outra para que pudesse decifrar as mensagens dela com isso. Depois, a linguagem verbal chegou e o que a linguagem verbal permitiu foi que as pessoas começassem a utilizar as palavras para esconder verdades que elas queriam omitir, esconder seus medos e vergonhas e, consequentemente, manipular a linguagem, manipular a comunicação entre os outros. Nesse momento, diz a Jamie que surgiram as línguas bifurcadas e o duplo sentido da palavra, que é a razão por toda a discórdia da tribo humana. Em uma situação particularmente difícil de aconselhamento, na qual dois homens procuraram a matriarca, ela procurava encontrar a harmonia e a verdade entre eles. Mas visivelmente impacientes, eles se mostravam incapazes de compreender um ao outro. A guardiã da introspecção, então, percebeu que precisava de mais tempo para poder atendê-los e disse que se encontrariam no próximo sol. Quando os homens deixaram sua caverna, a guardiã novamente sentou-se em quietude e começou a viajar profundamente para dentro do seu ser. Ela mergulhou na escuridão do vazio do desconhecido, além dos limites das suas percepções. Então, o que é isso? Além dos limites da percepção física, do corpo físico, do sensorial. Eu estou dentro de mim, para além dos meus pensamentos, além das minhas percepções. Esse lugar é a nossa orenda, que é a nossa essência espiritual. Foi lá que a matriarca se deparou com alguns animais medicinais que lhe ensinaram importantes lições. O falcão, com sua medicina de carregar a sabedoria de um lado para o outro, estabelecendo comunicação entre os seres. A formiga, que lhe ensinou a medicina da paciência. E o tatu, que lhe ensinou sobre como manter os sentimentos e preocupações de outras pessoas fora do nosso espaço sagrado, conservando assim os nossos limites para reconhecer o que é meu e o que é do outro. Nesse espaço, ela também conheceu diversas outras medicinas, como a do pica-pau, o porco-espinho e o coelho. E a medicina também dos animais marítimos, como a baleia e o leão marinho, que nos ensinam a nos comunicarmos através de vibração, podendo assim não apenas falar entre os humanos, mas atingir a comunicação em todos os seres, em todas as esferas,
em todas as capacidades do mundo. A matriarca então pôde retornar aos dois homens que a haviam procurado e aplicou esses novos conhecimentos àquela situação, ensinando-os a ver a harmonia no ponto de vista do outro, a colocar-se no lugar do outro e a expressar o ponto de vista alheio tantas e tantas vezes até que se consiga realmente perceber e absorver esse outro ponto de vista. Sendo assim, eles aprenderam sobre o respeito fundamental ao sagrado ponto de vista e às opiniões alheias. Essas lições foram fundamentais para que a matriarca pudesse então tomar o seu lugar como uma mulher que escuta e curar os seres, se tornando um reflexo luminoso para a sua verdade. O que isso significa? Que toda vez que um buscador vai até essa matriarca buscando ouvir as respostas de sua verdade interior, ela se torna para ele um espelho luminoso e através da escuta profunda as pessoas conseguem enxergar a sua própria verdade. O conhecimento interior que está ali dentro delas vibrando, ele se reflete no momento em que ele encontra essa escuta atenta e carinhosa da matriarca, que sem julgamentos os ouve como eles são, e assim eles podem se perceber através desse espelho luminoso. Finalizando então a história de hoje, essa é a matriarca que nos ensina os passos para que possamos verdadeiramente nos comunicar, saber tanto falar quanto ouvir. Primeiramente, ouvindo os sons e necessidades do nosso corpo físico. Depois disso, aprendendo a ouvir as pessoas e os outros seres ao nosso redor com respeito. Aprendendo então a ouvir os sons da natureza. E só depois disso poder ouvir as vozes dos nossos antepassados, que passam por nós pelos ventos. Finalmente, a última lição da matriarca da mulher que escuta é a nos ensinar a ouvir nossas próprias palavras faladas e assim afinar o que eu sinto dentro do meu coração com as palavras que saem de mim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história. A gente demorou um pouquinho dessa vez, mas fiquei feliz de conseguir soltar ainda no centro dessa alunação. Sinto que tudo o que aconteceu recentemente foi muito profundo e tem muita relação com o que a gente está vivendo agora. E quero saber como essa história reverberou aí para você. Se você se sentiu de alguma maneira tocada por ela, não se esqueça de comentar comigo e de compartilhar com outras pessoas que possam também agora se utilizar desse lugar maravilhoso de ouvir uma história para que a gente possa se alinhar a um conhecimento mais profundo, a um conhecimento que vem dos nossos ancestrais e que nos vem até hoje, né, aparecendo nas lunações, nos céus e em tudo que a gente olha. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a lua nova!